E aí, galera, eu sou o Ivo Minikovski, hoje estou aqui com o Daniel Oliveira, o Daniel do Consórcio, recém-chegado em Itajaí, e a gente vai conversar um pouco sobre a história dele. Já me deu uma prévia aqui que ele passou por alguns estados antes de parar aqui, e olha o tamanho do braço do cara. O cara nunca largou a vida fit, então nós vamos falar do trabalho, das dificuldades do trabalho e como que a gente passa por tudo isso daí, mantendo uma vida saudável, cara, porque hoje em dia não dá mais pra gente só se afundando, e daqui a pouco tu vai ver, tu estás lá na frente, tu estás até bem, mas a tua vida tá uma porcaria. Daniel, cara, conta pra mim, da onde que tu vem, como é que funciona o consórcio, como é que tu chegasse aqui em Itajaí? Bacana, é um prazer participar desse podcast, porque é algo que a gente nunca imagina chegar a ser entrevistado, a bater um papo, a chegar numa linha como essa. Principalmente eu que saí da Bahia, mais precisamente da zona rural, de um lugar que eu estudei, para tu ter uma ideia, até a quarta série na zona rural. Quem era o professor é meu tio, entendeu? Então, toda essa vida na zona rural eu participei de capinar, de trabalhar na roça, de fazer serviços braçais. Mas, apesar de gostar da roça, apesar de gostar daquele recinto, eu sempre quis trabalhar com outras coisas, eu sempre quis trabalhar mais com a mente do que com o braço. Apesar de você falar que eu tenho um braço grande, mas eu treinei o braço em outras situações. Então, desde lá eu já tinha essa imaginação, mas só que eu sempre fui um cara inibido quando eu morava na zona rural, até achava que não ia conseguir chegar na cidade e fazer alguma coisa. Mas depois cheguei na cidade, comecei a estudar na cidade, depois fui para outra cidade maior, buscando um desenvolvimento, buscando evolução, buscando prosperar. Quando tu saiu por conta ou teve algum evento que tu saiu da zona rural para a cidade? Não, na verdade eu saí da zona rural para poder estudar na cidade, porque até a quarta série, hoje eu não sei nem como é que chama, mas na época chamava quarta série, e ia para a quinta série, que era o ensino fundamental. E aí você tinha que estudar na cidade, então naquela época você ia. Meus pais permaneceram na roça e eu fui estudar meio que sozinho. Eu ia, meu pai e minha mãe tinham uma casa na cidade, eu fui estudar sozinho, e de segunda a sexta eu estudava, e na sexta eu ia para a roça para ajudar meu pai, retornar os sábados com os animais, fazer compras e fazer aquele processo de zona rural. Mas aí foi mais buscar conhecimento, buscar estudo e evoluir. Então, depois que eu me estabilizei ali, entre aspas, na cidade, eu comecei a não ir mais, e aí eu comecei a trabalhar em outros ambientes, até ir para uma cidade maior, consecutivamente. Daí eu fui... Resumindo, eu comecei a trabalhar com consórcio, mas antes eu passei por muitos outros trabalhos que me fez aprender, me fez evoluir, me fez, vamos dizer assim, ter um caminho, né? Que é o passo a passo normal, que é igual uma escada que você vai de passo a passo normal. Mas, no geral, eu sou natural da Bahia. Sou natural de uma cidade de 10 mil habitantes, para você ter uma ideia. Então, vim da zona rural, mas sempre quis buscar evolução, empreender, criar um negócio. E eu acredito que foi também ensinado pelo meu pai. Porque meu pai nunca trabalhou para ninguém. Ele sempre teve os comércios dele, teve... uma espécie de bar na zona rural, ele arrendava e comprava cacau para poder revender. Então, vendo aquilo que ele tinha funcionários, eu sempre quis não trabalhar para ninguém, sempre gerar alguma coisa que eu pudesse ter renda e também fazer com que outras pessoas trabalhassem junto comigo para poder ali ganhar também, entendeu? Eu acho que foi muito dessa raiz aí do meu pai também. Corre no sangue o empreendedorismo, Corre no cara. sangue, eu acredito que é isso. Que cidade que é lá da Bahia? Eu tenho o professor de corrida meu, ele é de Cipó, na Bahia. Cipó. A Bahia é um estado muito grande, né? Então, a minha cidade, eu falo que a galera não conhece tanto, que chama-se Itapitanga. Aí eu dou a referência de Itabuna. Itabuna, normalmente todo mundo conhece, porque é próximo de Ilhéus, aí fica mais fácil. Eu sou de Itabuna, porque é o extremo sul da Bahia, a capital do extremo sul, mas eu sou de Itapitanga, que é uma cidade de 10 para 11 mil habitantes, e é uma cidade bem pequena, e o que rege lá é o que? A agricultura, é a prefeitura, é o que vai mover ali aquela região. Senão você tem que sair para outro lugar, tem que buscar outros caminhos. Cara, mas diz para mim assim, ó, tu já começou se virando já desde cedo, isso é um padrão que eu tenho visto em todo mundo que eu bato um papo, cara, é que as pessoas, elas sofrem lá no começo, e aí se constrói
não sei se o caráter é a palavra correta, mas constrói uma base, uma fundação ali para a pessoa depois prosperar lá na frente, né, cara? E tu já tinha vida fit nessa época? Quando é que tu começou com a vida fit? Não, eu não vou dizer que eu tinha uma vida fit, mas aí você perguntando, eu acredito que eu tinha. Por quê? Eu morava na zona rural e dava 13 quilômetros para a cidade. Então, eu ia para estudar de bicicleta. Só que a bicicleta ela ia até a metade do caminho. E a outra metade você tinha que ir andando. E era uma serra, uma ladeira, era bem íngreme. Só que eu, moleque, naquela época, eu subia correndo. Entendeu? Então, eu sempre tinha uma questão comigo que eu queria fazer o percurso sempre em menos tempo. Então, eu ia até uma metade do caminho andando de bicicleta, ou seja, pedalando, e outra parte ia correndo. Tanto para ir para subir, tanto para voltar. Então, como eu contei lá no início, eu estudava de segunda a sexta e ia para a roça para poder ajudar meu pai. Então, eu ia de bicicleta até o meio do caminho, do meio do caminho eu ia correndo. Então, de uma forma ou de outra, eu já fazia alguma atividade física, só que eu não sabia que eu estava fazendo. Então, eu fazia esse percurso e eu sempre tirava, eu queria gastar, sei lá, 40 minutos, 45 minutos. Eu queria fazer aquele percurso num tempo menor para poder eu me sentir, tipo assim, eu gastei tanto tempo de hoje de vindo de lá para cá. Então, desde lá, eu acho que eu já fazia atividade física, mas eu não me intitulava como atividade física. Então, eu comecei tem lá para 17, 18 anos. Então, hoje eu tenho 34. Então, são uns 16 anos, vamos dizer assim, que eu comecei a treinar de fato. Mas nessa época, desde jovem, eu já fazia esse tipo de atividade sem saber. Já estimulava o metabolismo e o corpo, já desenvolvia até um gosto por isso, né, cara? E aí, como eu era um cara, eu ainda não sou um cara estruturalmente tão alto, mas a galera me chamava, falava que eu era muito pequeno, me colocavam muitos apelidos, né? Esses apelidos eram desculpa a expressão, mas de tamborete de brega, por exemplo, pônei, essas coisas muito pequenas. E aí eu falei, pô, será que eu vou ficar um cara pequeno? Não vai. E aí, por ser intitulado um cara pequeno, eu tinha muita raiva disso, né? E eu não gostava. Então, se eu não crescer para cima, eu vou crescer para os lados. Então, eu tentei usar isso na minha mente para poder crescer de alguma forma. E eu acho que foi isso que me estimulou, porque todo mundo me chamava de pequeno e eu comecei a buscar essa atividade física como uma forma de crescer mesmo. E hoje, aqueles que me chamam de pequeno estão tudo menor que eu. Não, esse é um gosto ótimo, né, cara? E tem mais um paralelo que eu vou traçar de ti com outras pessoas que eu conversei, que é o lance de se desafiar, cara. É um negócio que eu nunca tive isso na minha vida até recentemente. Sim. Eu não tinha nenhuma competitividade. Não era assim, foi beleza. Ficava naquela brincadeira e tal. Sim. E desde que eu meio que mudei de vida, comecei a tomar essa rotina mais fit, eu comecei realmente me desafiar. Sim. Até onde que eu consigo ir? Porque a gente sempre fala de equilíbrio. Cara, como é que você vai falar de equilíbrio se você não sabe o seu máximo? O seu mínimo é tranquilo. Sim. Né? Você ficar em casa parar sem fazer nada é o seu mínimo. Verdade. Mas qual que é o máximo? Quando você se dedica, quando você dá tudo que você tem para dar, onde é que é o seu máximo? Porque daí você vai poder traçar um meio termo e encontrar o equilíbrio, né? Perfeito. E tu só encontra isso se desafiando, né, cara? E na academia ou na corrida, que são as atividades físicas que eu pratico hoje, tem muito disso de tipo, você é o seu maior inimigo, você é o seu maior desafio. Porque, adversário, né? Claro, se eu for me comparar com que os caras com uma genética melhor para corrida, por exemplo, corre, eu nunca vou chegar naquele nível, né? Não no tempo que eles levam. Então a gente vai sempre se desafiando e vai sempre crescendo. Isso é ótimo. E é o que provavelmente te levou a continuar progredindo e chegar no consórcio. Na verdade, a questão da evolução, eu sempre tive isso, né? De buscar evoluir, de buscar melhorar. Por quê? Porque as pessoas, quando você vem de uma região que ela tem menos oportunidade, ela imagina que tu vai ficar naquele mesmo ciclo. Então, tu tem que, de alguma maneira, vencer a barreira. Na questão do física, eu busquei treinar porque tirava um sarro de mim porque era pequeno, era muito pequeno, fazia as coisas ali e tal, e tinha essas brincadeiras. Só que automaticamente,
quando eu falei assim, poxa, eu posso treinar. Só que eu sempre tive a parte muscular já um pouco desenvolvida, porque desde criança eu brincava na roça, eu corria atrás de animal, eu fazia aqueles processos que você faz na zona rural. Então, como você sobe lugar, desce lugar, subir em pé de árvore, se você entrar no meu Instagram, fiz até um vídeo engraçado agora, eu subi num pé de jaca, desci com a jaca no dente, lembrando os tempos de infância que eu fazia isso. Então você sobe em árvore, desce, faz alguma coisa ou outra, você acaba ficando com o corpo treinado, só que você não sabe disso. Então quando você passa a treinar de fato, mais especificamente, aí você fala, opa, eu posso evoluir aqui, eu posso evoluir acolá. E aí foi isso que me fez evoluir lá. Sobre a questão do consórcio, foi questão de oportunidade, porque eu tinha trabalhado numa determinada empresa por 2 anos, tinha crescido, evoluído, mas não tinha chegado num padrão financeiro que eu gostaria de chegar. E aí, quando chegou a oportunidade de começar como vendedor, por isso que eu tô até com essa camisa, né? Orgulho de ser vendedor, porque todos nós somos vendedores. Aí, lá tinha a oportunidade de você fazer o teu próprio salário. Só que tu começava, mas tu não sabia o que era, tu não sabia no produto que tu ia vender, como que você ia vender esse produto. Eu só sabia que a mulher falou para mim assim, aqui você pode fazer seu próprio salário. Despertou alguma coisa. Eu falei assim na época, eu falei, poxa, se eu fizer aqui R$2.000 de salário, eu consigo pagar uma faculdade, eu consigo pagar minhas coisas. Na época eu não era casado, não tinha compromisso com ninguém, eu consigo pagar um apartamento que eu morava com outros colegas, ainda consigo ter um dinheirozinho para curtir. Na Bahia a gente pensava tudo em curtir, né, no final de semana. E eu imaginei isso. Só quando ela falou assim, você pode fazer seu próprio salário, de trabalhar desde criança, entre aspas, já vender alguma coisa, eu falei, pô, depende só de mim. Então, se depende só de mim, eu posso ganhar 2, eu posso ganhar 3, eu posso ganhar 1.000, mas eu posso... Isso na época foi em 2014, né? 2014 já faz 11 anos. Então, eu imaginei ali, eu posso fazer meu próprio salário. E depois que eu entrei, falou assim, você tem a oportunidade de crescer, de ser promovido, de tornar um supervisor, de gerar equipe, de falar, opa, esse negócio é um pouco melhor. Então, foi isso que me fez entrar no consórcio, né? Isso que me fez aderir ao sistema, porque eu vi uma oportunidade de melhorar a minha vida. Lá na época foi evoluir como físico, aí eu já vi a oportunidade de evoluir como financeiro. Então, automaticamente, eu comecei a entrar no consórcio lá em 2000, quer dizer, eu entrei no consórcio em 2014 com essa perspectiva de fazer meu próprio salário, e daí para frente, graças a Deus, eu cheguei aqui, né? Então, esse é um pouquinho do início. Tá? 2014, tu já tinha uma vida daí fit de verdade, na academia, com uma disciplina que ela te gera, não? Eu já treinava, né? Vamos dizer assim, eu já treinava de segunda a sexta. Eu já tinha essa parte de treino. Só que você treina, eu nunca tive treinador, eu nunca tive personal. Eu só tive o quê? Vou aprendendo ali, vou fazendo. Na época eu treinava para poder você também vestir uma roupa, ficar mais legal, fazer uma presençazinha ali para as garotas também, né, obviamente. Então eu queria mais essa parte estética, tanto que nem treinava a perna nessa época. Eu nem treinava a perna. Eu só treinava a parte superior. Aí você vai arrumar encrenca para nós, não pode. Não, mas agora eu já treino tudo já. Claro. Mas aí nessa época eu não treinava, entendeu? Então quando eu comecei trabalhar com isso, eu já treinava, já era uma rotina minha, então já treinava, pelo menos de segunda a sexta eu treinava, não treinava 7 dias, né? Normalmente agora eu treino 7 dias, às vezes eu descanso quando o corpo pede para descansar, quando eu sinto que eu estou muito cansado, mas nessa época eu só treinava pela parte estética, de você buscar uma evolução corporal, de você crescer um pouco mais, mas já tinha essa rotina de treino sim, entendeu? Então juntou os dois. E aí depois que eu entrei, que eu aprendi um pouco mais, eu vi que poderia evoluir tanto os dois, quanto a parte de treinamento, quanto a parte financeira também. Mas, cara, é uma mentalidade fantástica. Eu te perguntei se tu já treinava nessa época, porque agora é bem comum no Instagram essa mentalidade estoica. Não sei se chegasse a acompanhar muito isso. No Brasil é um pouco menos, mas nos Estados Unidos principalmente tem muito essa mentalidade estoica. Do estoico, né? E aí tem uma parada muito legal que é assim, você tomar rédeas da tua vida. Sim.
E, cara, isso combina direto na academia, porque na academia não importa o personal que você tenha, não importa a academia que você vá, não importa o suplemento que você tome, Sim. não importa nada. Se você não fizer o que você tem que fazer, Sim. você não vai ter nenhum desenvolvimento. Então ela bate muito bem isso, né? Verdade. A academia depende só do teu esforço. Sim. Claro que todo o resto auxilia, mas são porcentagens pequenas, né? Eu posso ter o melhor personal do mundo, a melhor alimentação do mundo, a melhor suplementação do mundo, se eu não treinar, eu vou continuar igual. Verdade. E é isso, é a mesma mentalidade. Quando tu falou, cara, eu posso fazer o meu salário, tipo assim, ó, aqui ó, a rédea da minha vida é minha, isso é muito massa. Que não precisaria ser consórcio, precisaria ser qualquer coisa que te desse o negócio assim, o quanto você trabalhar, você vai receber. E, cara, a vida é assim, mano. A gente não faz essa ligação com a vida porque o quanto você investir e cuidar da sua vida é o que você vai ter. Na academia, o quanto você se esforçar é o corpo que você vai ter. No seu trabalho, mas eu vou me esforçar um monte, eu nunca vou ser promovido. É a melhor desculpa, cara. É a mesma pessoa que vai dar desculpa que não tem uma genética para correr e daí não vai correr, ou que não tu vai sempre arrumar uma desculpa. Eu sempre trabalhei na CLT, só que eu nunca fui muito adepto. Por quê? Porque eu produzia um determinado valor, eu produzia uma determinada quantidade que eu achava que era até além do que eu estava produzindo, entretanto, não ganhava aquilo que eu achava que tinha que ganhar. Então, eu fui desse sistema. Quando veio uma oportunidade onde você poderia produzir, independente do quanto que você trabalhar, se você trabalhar menos, tu vai ganhar menos, se tu produzir mais, tu vai ganhar mais. Então, foi aí onde veio a mentalidade disso daí. É tanto que eu comecei lá como vendedor, né? E eu era o patinho feio, né? Do processo. Inclusive foi selecionado 13 pessoas no meu processo. Foi 15 dias de treinamento. Só que foi desistindo um, desistindo outro, desistindo um, desistindo outro, desistindo um, desistindo outro. Só aí ficou eu e outra menina. Esqueci o nome dela agora, mas ficou eu e outra menina. E ela falou assim: tu vai desistir? Eu falei: não. Eu falei assim: e você? Ela falou assim: eu tô pensando em desistir. Eu falei: não, não vou desistir não, aqui é meu lugar. Mas você não tem salário fixo na época e tal. Eu falei: não, mas depende de mim. Então persisti. E aí eu deixo uma reflexão aqui. Ó, joga pra câmera. Inclusive, para vocês terem uma ideia, imagine quanto que eu ganhei no primeiro salário fazendo meu próprio salário. Pensou? Pensou no valor? Pois é, muito menor do que esse valor que você imaginou. Não é nada. Nada. Mas eu ganhei ainda um pouquinho. Sabe quanto que eu ganhei? Eu ganhei R$ 73,11. Esse foi o meu primeiro salário como vendedor, fazendo meu próprio salário, achando que ia ganhar muito bem. Entendeu? Ainda foi com a ajuda do meu líder na época e tal, que ele me ajudou a fechar a venda. Mas eu via outros vendedores vendendo, ganhando 2, ganhando 3, ganhando 4 mil. Naquela época, em 2014, era um valor muito bom. Entendeu? Eu falei: não, se os caras estão conseguindo, por que eu não posso conseguir? Então, ao invés de desistir, mesmo ganhando R$ 73, eu persisti, né? Então, eu persisti e, obviamente, depois de um determinado tempo, eu trabalhando... Naquela época, não tinha um trabalho na internet, por exemplo. Então, já tinha, mas era muito pequeno. Então, um trabalho mais braçal, de panfletar no sol quente. Imagine um sol aqui de Itajaí. Vocês acham que é quente, né? Vai para um sol na Bahia para tu ver. Sol para cada um, filho. Large. Se você for para Ilhéus, se for para Itabuna, você vai sair um sol para cada um. Então, imagine você sair para panfletar o dia inteiro, entregar 1000 panfletos, e a pessoa pegar um panfleto teu e jogar fora. Tudo isso eu fazia. E durante a noite ainda fazia trabalho de colagem de cartazes, que era para poder divulgar o teu trabalho e chegar em mais gente. Então, eu fazia esse trabalho. No outro dia, tinha que chegar lá 7, 8 horas para poder estar atuando. Então, ali eu vi que eu tinha que fazer mesmo. Por quê? Eu comecei a fazer faculdade, mas não vi tanta vantagem em fazer, e eu não estou falando para ninguém não fazer, tá? Na minha época, eu achei que era mais vantajoso focar em algo que poderia me dar produtividade. E a tua história, as suas decisões. Isso. E aí eu falei: poxa, esse trabalho aqui eu posso abrir meu próprio negócio, eu posso gerar um negócio e posso gerar venda através dele, posso ganhar dinheiro através dele. Então, ao invés de parar 4, 5 anos numa faculdade, eu acredito que eu posso ter uma evolução aqui. Aí foi onde eu foquei 100%
e entrei de cabeça. É tanto que eu comecei na Bahia, fui para o Espírito Santo, depois para Minas Gerais e agora estou aqui. Sempre com consórcio? Sempre com consórcio. E sempre mantendo a rotina fitness? Sempre mantendo a rotina fitness. Um exemplo, né? Quando eu saí de Itabuna, na Bahia, para Serra, no Espírito Santo, Serra é do lado da capital, Vitória, Espírito Santo. Então, cheguei lá, eu confesso para vocês, no início eu não consegui treinar. Não consegui. Porque eu foquei 100% na empresa e aí eu fui com a perspectiva que ia dar um resultado e não deu. E na época eu era casado, a minha ex-esposa tinha uma filha e tal, então eu tinha um compromisso ali de entregar mais. Então eu investi todo o meu capital que eu tinha juntado para poder abrir esse negócio. E eu achei que que teria um resultado tão rápido quanto, e aí não teve. É tanto que eu trabalhei 1 ano sem ter salário nenhum. Eu trabalhava para a empresa, andava a pé, pagava passagem para meus vendedores andar de ônibus, e eu andava a pé, não tinha carro, não tinha nada, né? Porque a perspectiva era que tinha essa produtividade, e não teve. Então, ao invés de ir treinar e tudo mais, eu ia trabalhar à noite. Então, depois que eu fechava a empresa, eu ia trabalhar. Então, esse período eu passei um tempo sem treinar. É tanto que a minha calça eu cheguei a vestir 36. Minha pergunta é essa. Minha cintura ficou tão fina e meu rosto estava tão fino que eu parecia que estava usando algum tipo de entorpecente. Algum tipo de droga que tava, meu rosto, eu tava mais velho. Hoje eu tenho 34, na época acho que eu tinha uns 27, 28, não lembro exatamente, mas eu tava mais velho lá do que agora. Porque meu rosto, imagine uma pessoa que está num processo de preparação para fisiculturismo, que ele chega ali na última semana do campeonato, que o rosto dele transforma, fica mais seco. Eu tava mais ou menos naquele estilo, meu rosto estava muito seco, muito chupado, e eu não tinha físico, né, porque a massa muscular tinha se perdido toda, então tava bem, então eu ia vestir, tem uma vez que eu fui comprar uma calça 36 e ela ficou folgada, eu falei, meu Deus do céu, não tem base isso não. Não dá mais, né, cara? Então foi um ano bem sabático aqui, que me trouxe um pouquinho de desfoco na parte de treino, porque não teve como treinar. Mas já entrei até em outro ponto aqui, né? Não, mas é ótimo, porque, cara, isso bate muito certo com a ideia de, tipo assim, e tu talvez perceba que sim ou que não, claro, mas o teu trabalho rendia menos por tu não estar tendo esse estímulo físico junto nesse tempo? Com certeza. Tem nem comparação. Quando eu treino, por exemplo, se eu deixar de um dia pela manhã eu não treinar, minha produtividade ela é menor. Entendeu? Do dia, né? Do dia, entendeu? Então, se eu fico sem treinar, eu sinto que meu corpo ele trabalha diferente. Entendeu? Então, hoje o treino, na verdade, ele faz parte da minha rotina. Entendeu? Então, nessa época, obviamente, você se olha no espelho e você não se sente bem. Principalmente é uma pessoa que ela não é que você deve ser bitolado esteticamente, mas que você olha no espelho e você se sente bem, que você veste uma roupa e você se sente bem. Então, eu nunca treinei, lá na frente até tem isso, né, que fui convidado até para participar do fisiculturismo, né, com uma pessoa que chega lá na frente na minha vida, mas eu nunca tive vontade disso, mas você botar uma roupa e ficar legal é muito interessante. Entendeu? A galera subestima demais o valor da autoestima em dia, cara. E a tua autoconfiança ela é muito grande quando você vai atender um cliente, por exemplo, tu veste uma roupa tá alinhada, que você olha no espelho e você se sente bem. Então, por exemplo, se você olhar no espelho, que tinha um costume que eu fazia muito, inclusive eu tenho que voltar a fazer, eu olhava no espelho e falava assim, você é foda, pra você mesmo. Só que eu olhava no espelho e me sentia bem. Agora imagine, você olha para o espelho e você não se sente tão bem assim. Você olha assim e fala, poxa, eu tô acabado, entendeu? Mas foi uma parte que eu tive que focar totalmente na empresa, porque se não tivesse dado certo ali também, eu não estaria aqui, entendeu? Então, foi uma parte que eu abdiquei quase 1 ano. Não foi uma abdicação, foi uma parte também que eu não estava com condição também de focar na parte de academia, apesar de saber que era bom para mim, apesar de saber que me ajudava, naquela época não deu, que foi quando eu mudei da Bahia para o Espírito Santo. Então, esse primeiro ano foi bem complicado. Quando você faz uma ruptura entre você trabalhar para alguém e tu criar o teu próprio CNPJ. Eu tô nessa área agora, como é complicado. Tem coisas que tu não sabe.
né? Quando você é um supervisor na equipe do outro, no representante ou na empresa do outro, você está gerindo, entre aspas, o teu negócio, mas no CNPJ do outro. Aí quando tu chega no teu negócio, tu tem que pagar contador, imposto, tu tem que pagar luz, tu tem que pagar internet, tu tem que pagar imóvel seu, tu tem que pagar o aluguel do escritório, tu tem que pagar vendedor, tu tem que pagar salário, tu tem que pagar passagem, e aí tu só vê dinheiro escoando pelo ralo e cadê o dinheiro entrando? Aquela economia que tu demorou um tempo para juntar para tu abrir outro negócio, tá saindo, e você fala, pelo amor de Deus, e o dinheiro não entra e tudo mais, e as coisas não funcionam da forma que você imagina, então você entra meio que num desespero. Se você não tiver realmente uma base, não tiver controle, você se perde. Entendeu? Então foi aquela ruptura entre você ser um vendedor a se tornar um empresário. Entendeu? Essa ruptura ela é muito difícil. Se você não tiver preparação, se você não tiver treinamento, se você não tiver instrução, dá ruim. E muitos dos meus colegas, muitas das pessoas que eu conheço acabaram, alguns quebraram, por exemplo. Alguns ficaram pelo meio do caminho. Por quê? Porque não é fácil. Não é muita gente. Então, essa ruptura aí foi muito difícil para mim. Então, eu tive que fazer um processo de adaptação, mas depois as coisas alinharam e, graças a Deus, começou a funcionar e decolou, né? Mas foi um ano bem complicado. Imagine você trabalhar um ano inteiro sem você receber um salário. O que é isso? Você não é... mas Daniel, tu não comia, não fazia... Não, sobrava um dinheirozinho, tu comprava comida, pagava as coisas e tal, mas tu ganhar dinheiro mesmo, para tu sobrar assim, para você comer um negócio, sobrar um dinheiro para você, como você recebe ali de uma determinada empresa, eu recebo 2 mil de uma empresa, 3 mil de uma empresa, não tinha salário, né? Então, naquela época foi bem complicado, que você tinha que trabalhar para o teu negócio sem teu negócio te dar rentabilidade. Naquele momento, né? Então foi bem complicado. Queres as rédeas aí? Eu tomo agora, te vira. Então é muito fácil olhar o outro fazendo, mas quando você pega pra fazer, não é tão fácil não, entendeu? E não importa o quanto te falem, né, cara? Vão te contar tudo. A hora que tu vai fazer vai ser uma experiência diferente, né, cara? Porque tudo depende de você, né? Quando você tem você trabalha com vendas e você tem que vender, você depende de você. Mas tu tem uma equipe, tu tem que treinar ela para ela fazer aquilo que você instrui. Então alguns pegam como fazer, outros demoram um pouco mais, outros não vão fazer e aí por aí vai. Então se você tem uma empresa, você tem que ter pessoas. Então às vezes as pessoas demoram um pouquinho para poder engajar, para poder entender, para poder aprender o mesmo segmento que tu trabalha. E aí, aonde vem o quê? As contas não mandam recado, ela chega. Entendeu? Te vira, né, cara? E isso aí já com consórcio nessa época? Isso já no consórcio já. Porque eu tô encurtando um pouco mais aqui só para falar da parte que já foi do consórcio, porque eu já treinava antes, né? Mas assim, o que me fez mudar de estado corriqueiramente foi o sistema de consórcio, que é aquilo que hoje eu trabalho, que vai fazer 11 anos agora em julho. Entendeu? Então, aí não é tão fácil conciliar, por isso que acredito que o papo ele é interessante, porque não é fácil você conciliar ter um negócio e você conseguir treinar. Só que quando você entende que o treino é para a tua vida e não para também a parte estética, aí já vira outra chave. Por quê? Porque quando você busca só lá, quando você é mais jovem para a parte estética, beleza. Mas hoje o treino é uma necessidade. Ela não é mais uma questão estética, é uma necessidade. Mas tu acha que se tu passasse pela mesma situação que tu passou agora quando você foi para próximo de Vitória lá, tu acha que tu ainda, hoje, com a cabeça que tu tens hoje, tu não deixaria o treino de lado nessa época? Se tu fosse passar por isso de novo? Não, hoje eu não deixaria, até porque quando eu mudei de Serra para Betim, Minas Gerais, que faz parte da grande BH, eu já não deixei de treinar. Então já mudei e já comecei a treinar. Assim como eu mudei de Betim para cá também, uma das primeiras coisas que eu procurei foi o quê? Um imóvel que ficasse próximo da academia para ter essa comodidade, entendeu? Então eu já estava procurando isso também. Então hoje nas mudanças que eu fiz, que eu mudei de Serra para Betim, então naturalmente eu não parei de treinar, entendeu? Na pandemia que teve um processo lá que acabei parando de treinar. Foi doideira para todo mundo. Né? Mas todas as mudanças que eu fiz agora foi com o intuito de treinar e é isso que aconteceu. Né? Grande detalhe acredito que de Itajaí para cá agora eu não quero mudar mais não. Gostou de Itajaí, vai ficar por aqui. Porque a escolha de Itajaí foi mais uma escolha mais para uma vida mesmo.
né? Eu nunca falo nunca porque é complicado, mas eu busquei Itajaí pelo estilo de vida, pela comodidade que aqui tem, pela cidade, pela segurança, por tudo que Itajaí entrega. Então essa foi mais uma escolha de vir para cá para poder você permanecer, que é uma cidade que você está perto de tudo, do litoral bacana, e você tem uma segurança, uma sensação de segurança muito boa, que algumas cidades em Minas e até mesmo Espírito Santo e Bahia já não tem tanto, entendeu? Eu sou suspeito para falar, eu sou completamente apaixonado por Itajaí. Eu nasci, fui criado aqui, aí morei em São Paulo, morei em Florianópolis, mas aqui ela tem alguma coisa mágica aqui mesmo, cara. É verdade. Então, e aí tu veio para cá com tu montasse a tua empresa de vender consórcio? Eu já, como eu falei aqui agora há pouco, eu tinha uma empresa lá em Betim, né? Então fui promovido a abrir um negócio em Betim, também do zero. Betim faz parte da grande BH, né? Tem Contagem, BH e Betim, né? Então é como se fosse uma cidade só, o que separa são as placas. Então lá eu montei um negócio, né? Um negócio do jeito que eu queria, né? Tava fluindo, mas chegou um momento que as coisas começaram a desandar, né? Teve um momento que a parte emocional ela me prejudicou, né? E aí as coisas começaram a desandar e tal, eu tive que regredir, e isso não foi nem na pandemia, que na pandemia eu fui bem. Na pandemia foi um dos momentos que eu ganhei mais dinheiro, né? Mas depois da pandemia algumas coisas começaram a desandar e automaticamente chegou um momento que eu precisava de um novo recomeço, né? Então eu passei quase 6 anos lá em Betim. Aí quando eu cheguei aqui, que eu vi a convite da Mariane, né, para poder conhecer o estado e tal, vamos ali, tava em Londrina, no Paraná, vamos ali em Santa Catarina conhecer o estado. Tô pensando em abrir um negócio lá, falei, não vou não. Ela falou, vamos comigo, eu tô sozinho. E aí eu vi, e aí quando eu cheguei aqui, passei em Joinville, gostei, Blumenau, falei, gostei. Aí quando eu cheguei em BC, falei, tu é doido, aqui é outro mundo. Aí eu me apaixonei, né, aí eu me apaixonei, Aí Itajaí não era nem a primeira cidade em si, né? A primeira cidade ou era BC ou era Floripa, né? Aí fui em Floripa, eu achei bonito pra caramba, mas uma cidade meio que uma ilha, né? Então às vezes fica muito parado o trânsito, você não consegue ir pra lá nem pra cá. E aí eu cheguei em BC e falei, pô, aqui é o lugar. Só que eu tive alguma dificuldade de conseguir o que eu queria de imóvel lá em BC, e aí Itajaí ficou como uma opção. Mas quando a gente começou a conversar com as pessoas, aí o cara falou pra mim, um corretor falou assim, não, Daniel, eu moro em Itajaí e trabalho aqui. Aí outro falou assim, eu moro em Itajaí e trabalho aqui. Itajaí é muito melhor para se morar. Você trabalha, não é falando mal de BC, né? Mas em BC, quando chega na época de festa, você não consegue ir e vir. Você não consegue sair de casa. Aqui em Itajaí você consegue fazer tudo. Se tu quiser em BC, tu vai. E eu falei assim, opa, aí eu comecei a pesquisar a renda per capita, estilo de vida e tudo mais. Eu falei, Itajaí é o lugar certo. BC você pode ir ali almoçar, jantar e tudo mais, tu volta para casa e tá tranquilo. Então foi como uma opção que na verdade gosto pra caramba, porque eu gosto de correr aos domingos na beira-mar, né? Porque foi uma coisa que também me fez mudar para cá. Eu queria uma cidade que eu pudesse acordar domingo e falar, poxa, eu vou correr em frente à praia. Sentir aquela brisa, sentir aquele... É gostoso. Aí pronto. É gostoso demais. Aí pronto, aí eu escolhi aqui, né? Diante de todas as situações, escolhi e estou me adaptando ainda. Tem algumas coisas que a gente precisa ainda evoluir, conhecer pessoas, conhecer lugares e tudo mais, mas Itajaí é uma cidade esteticamente bonita e segura, né? Me sinto seguro, assim, de você sair na rua e não ter aquela sensação de que tu vai sofrer nenhum atentado, um roubo, um negócio. É complicado, né? Qualquer lugar, obviamente, pode acontecer, mas aqui eu tenho essa sensação de segurança. Eu também me acho tranquilo para sair na rua. Me dá essa tranquilidade, entendeu? Então, agora estamos aqui começando um novo projeto, um novo negócio, no mesmo segmento de consórcio que sempre eu trabalhei. Como é que funciona isso daí? Porque assim, eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo entendem e sabem como é que funciona um consórcio. Eu sei muito por cima, então é uma coisa que eu não sei. Como é que funciona um consórcio? Digamos que eu quero fazer um consórcio contigo. Como é que funciona esse processo? Por favor, me explica. Maravilha. Essa pergunta é muito boa para poder dar uma desmistificada, porque assim, todos nós, eu acredito que você que está assistindo do outro lado já fez um consórcio. Ah, Daniel, nunca fiz. Acredito que sim. Como é que funciona? Eu já fiz. Quando você
se junta com colegas, e eu vou te perguntar, você já se juntou com colegas para... Aqui eu não sei se chama vaquinha, né? Na Bahia chama-se vaquinha. Mas quando você se reúne em algum almoço não, mas acho que um churrasco, quando as coisas acabam e todo mundo tá naquele pique ainda. Todo mundo um dá 50, outro dá 30, outro dá 20, outro dá... E aí você junta aquele dinheiro para comprar mais, se for a pessoa consumir cerveja, for cerveja, se for carne, Então, você juntou para comprar algo. Isso é uma espécie de consórcio. Quando as pessoas se reúnem para comprar um determinado bem ou um determinado objeto, é um consórcio. Então, o consórcio nada mais é do que a união de pessoas que buscam adquirir um bem. Então, o que foi ampliado? Foi ampliado os processos de compra. Por exemplo, para imóvel, para veículo, para pesados, que são caminhões e máquinas, implementos e tudo mais, para cirurgias plásticas, estéticas e tudo mais, para viagens, para eletroeletrônicos, embarcações e aviões. Então, naturalmente, é um processo que viabiliza a compra. Então, o consórcio ele funciona mais ou menos como se fosse a ponte entre a realização e o desejo. Então, por exemplo, a pessoa quer comprar algo e não tem o valor total. Ela faz o consórcio libera o valor integral e ele compra o bem. Então, as formas que você pode fazer tanto a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, o que define isso, Ivo? É o que? O perfil do cliente. Eu quero fazer um negócio mais a longo prazo. Você vai pagar uma parcela X, uma quantidade de tempo. Eu quero fazer algo mais a curto prazo. Aí você vai pegar um outro tipo de prestação, um outro tipo de investimento. Então, o consórcio nada mais é do que uma forma de você adquirir um bem parcelado sem pagar juros. Mas como assim, Daniel, não paga juros? Você paga apenas uma taxa administrativa, que é para a empresa administrar ali aqueles valores. Então, o consórcio nada mais é do que um processo de aquisição que você tem como adquirir um bem de forma parcelada, sem pagar juros. Não sei se ficou claro, mas... Ficou, simplificando aqui, né? Agora, para poder ir um pouco mais a fundo, né? As pessoas imaginam que apenas existe o consórcio que você participa e fica aguardando o sorteio. Não é somente isso. Existe o processo de oferta de lance, que são duas possibilidades. Sorteio, você fica pagando e aguardando até o final. Quando você oferta o lance, você consegue antecipar aquela contemplação e pegar o crédito mais rápido. Grande detalhe, o lance, que é um dinheiro que você coloca ali a mais, você só paga ele no ato que você tem um crédito total. Exemplo, quero comprar um carro de 70 mil, eu tenho 20 mil para oferta de lance. Você faz o contrato, oferta 20 mil de lance e você só paga os 20 mil no ato que os 70 está liberado. Esses 20 mil que você ofertou de lance aqui, ele amortiza no saldo devedor. Então você não deve mais 70 mil, você vai dever menos. Então isso é um processo que você consegue adquirir o bem imóvel, pesado e veículo por esse sistema, que hoje também não só para isso, mas para alavancagem patrimonial. Exemplo, eu quero pegar um dinheiro para poder investir em um outro segmento. Eu tenho um imóvel no meu nome. Você pode colocar aquele imóvel como garantia, pegar o dinheiro, colocar em outro investimento. Aí já chama-se alavancagem patrimonial. Você pode comprar um imóvel através do consórcio, alugar aquele imóvel e o inquilino pagar a prestação. Ou seja, tem muitas possibilidades, tem muitas vertentes que pode ser feito. E o consórcio é um produto seguro, por quê? Porque tem mais de 60 anos de mercado. Ele tem a fiscalização do Banco Central do Brasil, que é o órgão máximo das instituições hoje. Ele tem a ABAC, que é uma instituição que organiza todo o sistema. Inclusive, Ivo, a partir de 2020, o sistema de consórcio não para de crescer. As pessoas começaram a entender que existe forma de comprar 3, à vista, financiado e por consórcio. É uma forma de pagamento. Justamente. Legal. Então ele pode escolher qual que é a melhor. E aí as pessoas estão entendendo que não precisa pagar tantos juros para poder adquirir um bem. Então o consórcio em 2024 vendeu quase 400 bilhões em créditos. Quase 400 bilhões em créditos.
Entendeu? É muita grana? Não entendi não, é muita grana. Entendeu? Só nesse primeiro trimestre agora, já foram liberados quase 30 bilhões para imóveis, para poder injetar no mercado. E outra secada, Ivo, com a carta em mãos, você tem um poder de compra à vista. Exemplo, você tem 70 mil, o Daniel quer te vender um veículo. Você pode comprar um veículo na minha mão de particular. A Maria quer te vender uma casa, você pode comprar da Maria, não precisa ser de uma imobiliária, de uma corretora, você pode comprar de particular, isso te dá poder de compra, te dá poder de negociação. Então, é um sistema que você pode utilizar tanto para aquisição pessoal, tanto para investimento e tanto para você trabalhar também, porque você consegue montar ali um time e fazer trabalhos em cima do sistema de consórcio, que é isso que também nós fazemos, contratação de novas pessoas para poder aumentar o nosso time. Fantástico, cara. Ó, eu vou até deixar, depois dessa aula de consórcio, como ela funciona, quem tiver interesse ou dúvida, porque eu tenho e eu vou sanar elas, é só procurar o Daniel, vai estar... Eu vou deixar na descrição, né, em todas as histórias, como te encontra o Daniel do consórcio, Instagram, todas as suas mídias que tu tiveres aí. Isso. Muito interessante. Agora ficou bem mais claro para mim como é que funciona isso aí. E no fim das contas, na verdade, como tu falasse, é uma venda, né? Você tem que vender isso dali. E, cara, eu trabalhei com venda já. É um suador, porque você trabalha com a grana e com a pessoa e com o computador ali. Você trabalha com a parte... Nossa, é muito trabalho. Ainda bom que essa live está sendo gravada, né, tá sendo feito aqui esse vídeo, e ontem eu recebi uma mensagem, né, de um cliente meu que ele fez um consórcio comigo em 2019, né, o Rainer. Ele chegou para mim lá e falou assim: Daniel, se for consórcio eu não quero. Eu falei: moço, calma. Não quero porque ele é muito agitado, não sei o quê. Não quero fazer um financiamento e tal. E aí não é falando mal, tá, gente? É só um exemplo. Eu quero fazer um financiamento. Eu falei: perfeito, a gente vai fazer aquilo que você achar que é melhor. Eu falei: quer tomar um café, uma água? Ele falou: não quero não, e tal. Inclusive, eu sou um cara muito agitado, eu já tive 4 infartos. Eu falei: e ele pedala 30, 40 km quase todo dia. Imagina se não pedalasse. Eu falei assim: então calma, senão tu vai ter o quinto aqui na minha mesa, então fique tranquilo. Mas beleza, acabou que eu mostrei para ele as duas formas e tudo mais, e ele falou: não, aqui para mim é maravilhoso, eu quero fazer por consórcio. E aí na época ele queria comprar uma van escolar para poder trabalhar. Isso foi na época da 2019, a pandemia não estava em evidência, ainda estava começando um pouquinho ali, então ele ia trabalhar com escolar, e aí beleza. Só que a gente fez um projeto para pegar um valor, e quando a pandemia estourou, ele mudou de ideia, ao invés de comprar a van, porque parou as escolas, ele decidiu comprar um caminhão. E agora em julho ele vai pagar a última prestação. Então ele mandou um áudio para mim aqui, agradecendo, falou: pô, Daniel, como foi bom tu ter entrado na minha vida, ter insistido, mostrado esse caminho e tal. Quanto que eu puder indicar você, trabalhar com você, para você, é maravilhoso. Então quando você pega um cliente, que você transforma ali os ganhos dele, que você transforma a vida dele, obviamente através do teu trabalho, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o cara, ele vira para você e fala: pô, tu mudou minha vida. Isso é interessante demais. Porque se eu faço também um trabalho irregular com ele, se eu faço uma venda errada que existe no nosso meio, eu posso ferrar também a vida do cliente. Eu posso ferrar a estrutura financeira dele. Então ele já me ajudou a fechar uns 10 a 15 clientes. Justamente por quê? Porque ele entendeu que o meu trabalho foi feito e o sistema de consórcio é bacana, desde que você faça da forma correta, na empresa correta, e foi isso que aconteceu. Então, receber a mensagem, eu até postei lá no meu Instagram, esse tipo de mensagem me deixa muito feliz. Por quê? Porque você acaba mudando a estrutura financeira daquela pessoa, a vida daquela pessoa. Inclusive, para você ter uma ideia, ele comprou o caminhão, pagou 115 na época, em 2019, o caminhão estava valendo 115. Com todas as taxas, ele daria aí uns 140 mil, todo o saldo devedor do caminhão com as taxas. Mas, em 2022, ele achou, com o processo da pandemia, ele achou 212 mil no caminhão. Então, se ele vendesse o caminhão, ele conseguiria tirar pelo menos aí 60, 70 mil de lucro, tirando todas as taxas. Então, além disso, você consegue ter essa rentabilidade. Então, serve para poder tirar a pessoa do aluguel, serve para poder a pessoa comprar um novo carro, fazer uma... tem gente que paga aluguel de Uber,
3, 4 mil reais, 2.800 reais, serve para comprar carro para trabalhar na Uber, serve para aumentar a frota de caminhão, serve para comprar imóvel para sair do aluguel e também alugar este imóvel, serve para embarcações no geral. Então é uma série de coisas. Então eu não tenho só essa história, tem outras histórias também, mas você pegar um cliente que te fala isso te deixa motivado para você fazer com mais veemência e com mais entrega. Eu vou te dizer que isso está achando exatamente a razão de que eu não largo mão do podcast, cara. E assim, ó, tu viu? Eu comprei tudo que tem, trago tudo, vou procurando as pessoas. No teu caso, tu que me procurou, nossa colega em comum, mas é de tu... No começo foi meia dúzia, cara, de pessoas que chegaram para mim e falaram assim, pô, Ivan, tu me inspirou a mudar a minha vida. Cara, que massa! E vai conversando com o cara, sabe? E hoje eu sei que tem muita gente que vai ver uma história, vai ver a história do teu colega, cliente, vai ver a minha história e tem que saber que a pessoa pode mudar de vida, cara. Que seja no consórcio, que esteja na academia, que seja correndo, que seja fazendo uma dieta, mas que ela tem que fazer alguma coisa, né? Porque a maior tristeza é as pessoas que querem mudar de vida sem fazer nada, cara. Isso me deixa fulo, porque eu fui essa pessoa por muito tempo, sabe, Daniel? E hoje, cara, dizem os gurus da internet que 2025 é o ano do primeiro começa e depois aprende, né? Depois melhora. Né? E eu gosto dessa ideia mesmo, cara. Eu gosto que, assim, tem que começar. Já na parte de treino também, porque eu sou um cara que gosta muito da musculação, né? A corrida em si, eu faço mais como forma de cardio. Uhum. Então eu corro ali 5, 6 e tudo mais, mas num pique leve. Se eu for correr contigo, eu tô ferrado. Não, mas eu não corro muito, eu corro bastante em volume, mas eu não corro muito bem não, cara. Então, beleza. Mas já teve gente que falou pra mim, pô, Daniel, eu comecei a treinar porque eu vi seus vídeos. Às vezes eu faço umas barrazinhas lá na praça, né? As barras paralelo e tal, e aí eu posto algumas coisas dos vídeos, alguns acham que é exibicionismo, mas só que às vezes você pode postar e alguém tá te vendo, tá te acompanhando, alguns vão achar isso, outros vão se motivar. Já teve um que eu recebi a mensagem que falou que perdeu 20 quilos, ou melhor, eliminou 20 quilos porque começou a treinar porque tava me vendo. Animais. Já teve outros que já falou que começou a treinar porque via eu treinando direto, né? Teve algumas pessoas que falam assim, pô, Daniel, como é que tu consegue treinar? Eu falei assim, como é que tu consegue não treinar? Entendeu? Então, esse tipo de mensagem, eu não sou da parte, vamos dizer assim, fitness em si, receber esse tipo de mensagem é bacana. Eu gosto de treinar, eu treino porque eu necessito, né? Inclusive, meu pai acabou de falecer agora este ano, em fevereiro, por ter diabetes. Né? E a diabetes dele foi causada por conta de alimentação, não é uma crônica, né? Todos os meus tios, a partir dos 30 anos, eles de alguma maneira engordaram pra caramba. Então eu falei, pô, eu tenho que mudar isso aqui. Então eu vou ter que ter um comportamento diferente. Então desde sempre eu não quis seguir essa linha, né? Então automaticamente, quando eu não treino, me faz mal. Eu me sinto mal. E aí você vê 1, 2, 3, 4, 5, 10, nesse meio termo, várias pessoas que sempre mandam mensagem ali e tal, falam, poxa, comecei a treinar por causa de você, comecei a treinar porque tem um colega meu que ele é também até educador físico, né? Ele mora em outro estado, em Brasília, ele é meu amigo e também um cliente meu. Ele falou, poxa, Daniel, tu saiu de Betim agora, tu não vai fazer mais as barras na praça lá que você fazia. Eu gostava todo de ver você fazendo as barras na praça. Eu falei, não, mas em Itajaí eu vou arrumar outro lugar para fazer as barras. Aí eu achei o lugar ali e tal, aí eu postei, ele falou assim, mas não é igual ao outro não. Eu falei, não, aqui é mais bonito, caramba. Não me cobre tanto, o lugar aqui é mais bonito e tudo mais. Ou seja, você vai colocando ali uma rotina por brincadeira, porque eu postava mais por brincadeira, né? Eu sempre usava a frase, né? Até nunca mais eu fiz, né? Eu sempre usava, né? Faz por você, porque ninguém vai fazer. Então, se você quer emagrecer, ou se você quer um porte físico, você quer uma consistência muscular diferente, tu tem que fazer, né? Por quê? Porque ninguém fará por ti. E aí tem uma frase que eu comecei a... São duas frases que eu gosto muito, né? Uma é do Cortella, Mário Sérgio Cortella, e outra eu peguei no filme, para você ter ideia, eu peguei no filme assistindo John Wick.
Bom demais. Então, na frase lá no filme de John Wick, tem falando bem assim, como você faz uma coisa... Você faz todas as coisas. Você faz todas as coisas, você faz todas as outras. Então, eu não gostava de cozinhar, por exemplo. Só que no momento que eu fiquei solteiro, fiquei sozinho, eu tive que aprender. Só que aí eu fazia as coisas que eu ia fazer, não ficava tão bom. Falei, mas tem que fazer esse negócio bacana. Então hoje, graças a Deus, eu consigo fazer algumas coisas que eu me considero fazer até bem feito. E aí, você vai correr, você tem que correr a quantidade que você estipulou, você vai fazer um treino da forma que você acha que é o melhor. Até para você lavar um prato, varrer uma casa, fazer qualquer coisa, você tem que fazer da melhor maneira possível. E a do Cortella? Aí já liga a outra também. Essa até é um pouco mais antiga que eu já tenho ela, que é: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para poder fazer melhor ainda. Ou seja, são duas frases que são bem similares. Uma é um pouco mais curta e a outra é um pouco mais profunda. Mas é isso, ela tá falando para você fazer o teu melhor. Às vezes o teu melhor não vai ser o melhor do mundo, mas vai ser o teu melhor. E às vezes o teu melhor não vai ser nem o teu melhor de ontem. Sim. Mas é o melhor que você tem hoje. Sim, sim. E hoje, no mundo de hoje, Ivo, que as comparações, ela tá muito pesada. As pessoas querem comparar o seu físico com o do outro, quer comparar a sua vida com a do outro. Então, na internet, na rede social, vai estar só as coisas boas. É só o topo, né, cara? E aqueles que postam chorando também, eu já também não acho porque tem alguns que gravam o próprio rosto chorando. Que eu tô passando por isso e tudo mais. Já não me sinto também tão verdadeiro. Então, não tô criticando ninguém, apenas é meu achismo. Então, na rede social vai ter muito corpo bonito, muito físico bonito, muita vida perfeita. Só que esse que é o detalhe. E você tem que fazer o teu melhor na condição que tu tem. Entendeu? Quando você tiver uma condição melhor, tu faz melhor ainda. Automaticamente é isso que me faz acordar, treinar, buscar evolução. Por quê? Porque ninguém fará por mim. Eu acho que a chave é essa mentalidade, cara, de você se desafiar, igual tu falasse, eu não sei cozinhar, mas agora eu tenho que aprender, então eu vou fazer. E aí, como você faz uma coisa, como você faz todas as coisas, você se dedica tanto no trabalho, cara, você se dedica tanto na academia, você se dedica tanto a tudo que você faz, quer dizer que você vai se dedicar tanto para aprender a cozinhar, então você vai cozinhar bem. E desenvolver essa percepção é muito difícil, cara. É muito difícil, porque às vezes ela não vem da infância da pessoa. Às vezes a pessoa na infância dela, ela, sei lá, nunca quis se destacar, ou às vezes ela já se destacava sem precisar se esforçar muito. Então é algo que você não vai se melhorando, se aprimorar não é uma grande exigência da pessoa. E, cara, quando a gente desiste de nós mesmos, quem que a gente vai se apoiar, né? Quem que a gente vai apoiar, né, cara? Então, eu já tive muitos recomeços, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei em Serra, no Espírito Santo, foi um recomeço. Quando eu cheguei em Betim, foi outro recomeço. Quando eu cheguei em Itajaí, é outro recomeço. E em Itajaí foi sozinho, né? Então, é um pouco pior. Porque na época eu mudei para Betim, eu tinha a minha companheira, já tinha ido minha ex-companheira, já tinha ido também um funcionário meu, tinha ido comigo e tal, tinha comprado ideia, e aqui não. Aqui eu meio que vendi tudo lá e vi para poder abrir tudo do zero e tal. Mas com essa certeza de que vai dar certo. Às vezes não é fácil, claro, porque você passa por momentos, principalmente nesses últimos 3, 4 meses, foi bem complicado, com perca de pai, né? Apesar de você já ser um cara adulto, eu imaginei que não ia fazer tanta diferença assim, mas quando veio acontecer, eu me pego pensando nele direto e tudo mais. Então, isso não estava programado, e aí você tem que se readaptar. Aí o que você tem? Se cercar de pessoas boas, que você possa, vamos dizer assim, ser bem recebido, porque quando você chega num estado e tu não conhece ninguém, então tudo é muito estranho. Você se vê, poxa, eu tenho que recomeçar tudo do zero, né? Você já tem uma rede de relacionamento na tua cidade ali, tu já conhece pessoas, que as pessoas te conhecem, já conhece tua idoneidade, já conhece teu trabalho, fica mais fácil você produzir. Aí quando tu chega do zero, tu tem que recomeçar isso daí. Mas é fácil? Não, mas você tendo a convicção que tu pode, aí é onde vem um detalhe. Tu vai fazer funcionar e acabou-se.
Então aí cheguei aqui num dia, no outro dia eu tava na academia. É isso, cara. É isso. Entendeu? Eu faço... Era um hábito que eu tive por muito tempo e depois eu parei e agora eu recomecei ele. Vários recomeços, né? Todo domingo eu paro e eu faço a minha agenda da semana. Sim. E o meu molde é salvo, cara. Não importa onde eu vou, não importa o que eu esteja fazendo, não importa qual seja o foco da minha semana. Eu tenho a academia, passear com o cachorro, ler um livro e correr. E eu dou um jeito de encaixar o resto no meu dia, porque essa é a minha base, cara. Sim. E isso tem me ajudado demais. Produtividade, criatividade, cara, porque o pessoal fica assim, eu tô num bloqueio criativo. Não, cara, você só tá focando em coisas demais sem deixar a tua mente trabalhar. Você tem que deixar a tua mente descansar. Às vezes a única paz que a pessoa vai ter é no banho, ainda toma um banho correndo. Eu fazia muitas coisas correndo, né? Agora, por exemplo, o café da manhã, né? Eu tento de todas as maneiras fazer ele o mais calmo possível, porque assim, a primeira refeição. Eu não tinha algumas rotinas, mas depois que eu comecei a incrementar, por exemplo, acordar mais cedo, ler um pouquinho a Bíblia para você poder se situar é muito importante. Aí você consegue ir para academia, que eu gosto de treinar mais pela manhã. Quando não dá pela manhã, eu vou à noite, né? Mas é muito lotado, então a gente já sabe. Mas quando eu vou pela manhã é mais produtivo, você já começa seu dia bem, você já sabe que teu corpo está treinado, então tu já diz para tua mente que tu venceu um obstáculo, que é treinar. Aí você toma um bom café e você já consegue chegar no escritório com mais tranquilidade para poder encarar as situações do dia a dia com uma certa facilidade maior. Então, quando eu não vou pela manhã, eu já me sinto que eu saio devendo, né? Hoje eu não fui, então tô devendo. Então tem que ir à noite para meio que você pagar. Só que não é algo que é uma cobrança, vamos dizer assim, que martiriza. É algo que é bom porque eu sei que aquilo vai me melhorar e não, tipo assim, também aquela psicose de você ser um dependente. É um negócio que faz parte da vida, como tu acabou de dizer. Faz parte da vida porque me ajuda a evoluir, me ajuda a me sentir melhor. Então, hoje a academia, ela faz parte disso. E aí, às vezes tem alguma coisa que acontece que eu não consigo ir correr no domingo, aos domingos, né? Não vai me fazer falta esteticamente ou fisicamente, às vezes não, mas me faz falta, fala, poxa, não foi hoje dar uma corridinha na praia, entendeu? Sente aquela falta de ir. E aí teve um dia que eu tava um pouquinho desmotivado, que já aconteceu, e aí eu falei, rapaz, eu tava tempos atrás imaginando estar nesse lugar para poder ter a possibilidade de correr na praia. Agora eu tô aqui deitado, tava deitado, hora dessa, 8 horas da manhã, eu falei, não, tem que levantar. É ótimo isso, né, cara? Você entendeu? Eu falei, puxa, eu tô reclamando daquilo que eu imaginei em conseguir, agora eu tô no lugar que eu imaginei estar e tô me martirizando com outras coisas pequenas. Então você tem que ter muito cuidado, senão depois que você conquista alguma coisa, tu acaba entrando num processo de querer mais e às vezes o mais não é nem necessário, tu já tá vivendo o extraordinário, entendeu? Tem uma frase que, cara, eu acho que gosto de frases também, essa me pega pesado. Ela fala assim, você já conquistou coisas que você disse que te fariam feliz. E aí você tá lá sentado 8 horas de manhã na praia e não vai correr. E a mesma coisa, isso acontece comigo. A gente acha, as pessoas que vêm, quem tem uma rotina, né? Uma rotina definida com atividade física, acho que as pessoas nunca falham. Cara, a gente falha, mas é que a nossa regra é estar lá todo dia. Às vezes a gente tem uma exceção. Eu agora vou perder 14 quilos no total para correr uma prova. Caramba. É peso. Mas eu sei que passou isso daí, a minha rotina volta a ser, eu tenho a vida planejada, programada, sabe? Aconteceu algum acidente. Aconteceria da mesma forma se não tivesse programado. Então por que eu vou dar isso de desculpa, né? Daniel, a gente vai ter que fazer mais uns 2, 3 encontros, cara, porque já deu a nossa hora, mano. Eu quero, velho, antes de se despedir e falar tuas últimas mensagens, eu quero que tu pense pra mim, porque eu vi que tivesse vários recomeços aí. Tem um trecho do livro do Hormozi que ele fala: no caminho para $10 mil eu perdi $1.000, no caminho para $100 mil eu perdi $10 mil, no caminho para $1 milhão eu perdi $100 mil. Então,
quanto maior você tiver e quanto mais você estiver crescendo, maiores vão ser suas perdas. Uhum. Você pode desistir e ficar onde você está, ou você pode lidar com as perdas e você está lidando com elas. Eu acho isso magnífico. O que você daria de conselho para quem está passando por uma mudança grande da vida? Porque, cara, mudar de cidade, a gente falou, vendeu tudo e vir para um outro lugar, é uma dificuldade enorme. Como é que você consegue manter o trabalho, manter a cabeça, manter a qualidade física? Que dica que você daria para alguém que está passando por isso? Eu vou falar um pouco através de uma anedota, né? Uma pequena história rapidinho. Que eu li um livro, esqueci o nome do livro agora, mas ele fala assim, né? Um monge e um determinado aprendiz, ele foi para poder ensinar como o aprendiz deveria se comportar. E eles chegaram numa determinada fazenda e muito bem recebido, com café, com toda a recepção que teve ali, eles foram bem recebidos. Tinha lá uma vaquinha que dava um leite, tinha uma recepção, uma casinha bem bonitinha, e eles foram recepcionados, né? Só que após eles irem embora, o monge acabou encontrando aquela vaquinha que dava o leite ali em cima de um penhasco. E aí o que ele fez? Ele empurrou a vaquinha do penhasco. E aquele aprendiz de forma incrédula, por que você fez isso? Uma vez que ele nos recebeu tão bem, nos deu tanta receptividade. E aí o monge falou, um dia você vai entender. E aí, obviamente, aquele aprendiz, de forma incrédula, ficou com aquilo na mente durante muitos e muitos anos. E aí chegou um determinado momento que aquele monge ele acabou falecendo, né? E aí depois, com aquele remorso no coração, ele acabou retornando lá naquele local onde foi bem recebido. E por incrível que pareça, naquele local não tinha mais aquele casal que recebeu tão bem, né? Na verdade, tinha uma fazenda muito bem montada, tinha vários e vários plantações, tinha uma transformação. E aí ele chegou e perguntou, eu vim aqui há um tempo atrás, eu gostaria de saber, cadê aquela família que aqui morava, saiu daqui, não mora mais aqui? Aí o proprietário, juntamente com a esposa, falou assim, nunca morou ninguém aqui além de nós. E ele incrédulo, mas como assim? Por que teve tanta mudança? Vocês estão a casa está tão bonita, tantas plantações. Ele, pois naquele dia que vocês estiveram aqui, você e determinado monge, a nossa vaquinha acabou caindo no penhasco. E com isso acabou perdendo a nossa forma de ter renda. E a gente teve que buscar outras formas de ter retorno financeiro, plantar, fazer outras coisas, e com isso nós prosperamos. Trazendo para o nosso dia a dia, o que quer dizer com essa história? Você tem que jogar suas vacas no penhasco, algumas vaquinhas que estão te fazendo paralisar, algumas vacas que estão fazendo você permanecer naquele ambiente, ou fazendo com que você não saia da inércia. Então, às vezes a gente de fato tem receio de se desfazer de alguma coisa, mudar de estado, mudar de cidade e tudo mais, e está tudo bem. Mas você tem hora que precisa jogar tuas vacas do penhasco ou tua vaca do penhasco para você buscar a evolução. Então a minha mensagem é essa, não existe segurança. Você tem que correr atrás para poder você buscar a evolução. E essa evolução ela depende de você. Às vezes você não vai ter a ajuda que você acha que precisa, às vezes você não vai ter o apoio que você acha que precisa. Você vai ter que fazer sozinho. Se você tiver apoio, bacana, perfeito. Mas quanto mais você tiver medo, menos realização tu vai fazer. Tem que encarar, então essa né? é a mensagem que eu acredito que é interessante deixar para todo mundo aqui. Fantástico, só se cresce na adversidade, né? Daniel, só cresce na dor. Não tem jeito. Só cresce na dor. Daniel, eu vou deixar escrito no vídeo todos os teus links e tal, mas se quiser só falar ali para a câmera onde é que a gente te encontra, como é que a gente te contata para conversar contigo, às vezes até bater um papo sobre a rotina fitness, porque eu vou querer conversar, a gente vai marcar um treino junto um dia. Maravilha. Por favor, pode dar as considerações finais. Maravilha, isso é maravilhoso, porque apesar de não ter tanto tempo aqui em Itajaí, hoje a gente tem um projeto grandioso aqui para o estado de Santa Catarina no geral, mas por enquanto estamos aqui na rua Uruguai, número 223, centro de Itajaí. Prédio Manhattan. Aqui a gente faz atendimento sobre consórcio, faz todo o seu planejamento. Se você quiser tirar teu sonho do papel, pode contar conosco com transparência e idoneidade. Cada sonho que nós temos
tanto eu quanto a minha equipe, a gente trata ele com um devido valor, sabe? E quem quiser também fazer alguma coisa de atividade física, sempre aos domingos eu dou uma corridinha aqui na Beira-Rio aqui, né? E para quem quiser vir conversar também, tá tranquilo. Também estamos fazendo processos seletivos, contratando novas pessoas, então quem tiver interesse pode vir até aqui para bater um papo. E eu agradeço imensamente o convite, espero que tenha contribuído de alguma maneira com um pouquinho aqui da história que eu contei. Espero também ser bem recebido aqui em Itajaí, já estou sendo bem recebido, e que possamos juntos fazer um mundo melhor, uma cidade melhor, através do nosso trabalho, através da nossa forma de pensar, através do seu eu mesmo. Então é essa mensagem que eu deixo para todo mundo. Perfeito, meu rei. Muito obrigado e até a próxima. Abraço.